Negra, você vai ver o que a mídia falou, o que a mídia trouxe de informação para o Flamengo, queridaço que estreia em casa na Libertadores contra o Central Córdoba no Maracanã. Tem volta de Pedro e muito mais. Vou trazer essas informações para vocês. Antes eu te peço, tá, dando um like, se inscreve no canal para você não perder nada do Mengão. Você também vai ver provável escalação do Flamengo, onde assistir, e também a arbitragem que vai apitar esse jogo. Crédito do vídeo na descrição desse vídeo aqui. E eu te peço, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, bora lá ver o que a mídia falou sobre o Mengão. E hoje o Flamengo estreia em casa também na Libertadores. O jogo é contra o Central Córdoba da Argentina, ao vivo na Globo. Depois de Vale Tudo, Débora Gares está aqui, já está no Maracanã para trazer as últimas do Flamengo pra gente. É contigo mesmo, Débora. Tudo bom, Escobar? Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Tem um montão de coisa para falar e começo pelo capitão Gerson, que está de contrato renovado com o Flamengo até o fim de 2030. O jogador de 27 anos ainda tinha vínculo válido até 2027, conseguiu essa extensão de contrato e também um reajuste salarial. Segundo a diretoria do clube, uma forma de valorizar o jogador, que é um dos destaques do elenco, né? O Gerson soma 237 jogos com a camisa rubro-negra, somando as duas passagens pelo clube, né? E recentemente estava no radar do Zenit, da Rússia. Além disso, foi convocado, né, para a seleção nos últimos 2 jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Vive um grande momento e falou, depois dessa renovação contratual, sobre a emoção que está sentindo. Vamos ouvir. Feliz demais. Só até difícil de chorar, mas estou emocionado porque eu sonhei com isso. Foi difícil chegar aqui, mas está valendo a pena. Isso aí, Gerson tem que ficar mesmo um cracaço de bola. Débora, o pessoal tá reclamando muito que o Flamengo cria chance, mas tá perdendo muito gol. Soluções para hoje, a gente tem ideia, não? Olha, a gente sabe que o técnico Felipe Luiz deve promover mudanças no time. Isso por conta do desgaste de alguns jogadores, né, recentemente. Olha, a provável escalação deve ficar o seguinte: Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, De La Cruz ou Luiz Araújo, Arrascaeta, Gerson, que deve ser titular nessa partida, Plata e Bruno Henrique também. Agora, Escobar e amigos, o principal destaque vai ser a presença do Pedro no banco de reservas. O jogador foi relacionado para essa partida e pode voltar a jogar depois de 7 meses afastado por conta daquela grave lesão no joelho, né? Quem sabe jogue alguns minutos dessa partida e certamente vai ser muito festejado pela torcida. Ele que já foi artilheiro de Libertadores, que foi eleito rei da América na conquista de 2022, certamente vai ser muito bacana. Expectativa de público para logo mais é de mais de 45 mil pessoas por aqui. Bola rolando a partir de 9h30 da noite, Escobar. Valeu, Débora Gares, direto do Maracanã. Pô, e ótima sorte pro Pedro, fico muito feliz quando o jogador volta assim de uma lesão tão grave, né? O Pedro tá muito perto, como disse a Débora, dessa volta aos gramados, está quase 7 meses afastado. Ele teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior, que foi a mesma lesão que ele sofreu lá em 2018, quando jogava no Fluminense. Daquela vez, ele ainda machucou o menisco também, né? O último jogo do Pedro pelo Flamengo foi em setembro de 2024. Se entrar em campo hoje, vai voltar a jogar, então, 6 meses e 27 dias depois da cirurgia. Então, uma coincidência incrível, é o mesmo prazo que ele levou no retorno lá no Fluminense. E ele falou sobre a volta de hoje. O Pedro volta bem confiante. Acredito que todo o processo de recuperação foi excelente, desde a cirurgia, passando por cada fase, por cada processo, e eu tô muito confiante nesse retorno. E tem Flamengo, hein? Olha só, o rubro-negro volta a campo hoje pela Conmebol Libertadores, vai buscar 6 pontos, vai lutar pela classificação geral nessa primeira fase da competição, ou na fase de grupos da competição, e ainda com boas notícias. O Flamengo nem entrou em campo e já tem boas notícias. Já ganhou? Não sei se já ganhou. Mas... Não, já é considerado uma vitória. Já é uma vitória. Já e também a renovação do Gerson, hein, Rafael Marques. São 2 boas notícias, então, para o rubro-negro já comemora, Rafa. E eu tô aqui com o telefone na mão, Bruno e Mari, que eu tô buscando ver se tem mais boas notícias, né? Porque a fase do Flamengo tá tão boa dentro e fora de campo que eu tava tendo a dúvida. De repente você quer esquecer alguma coisa, mas não. São essas duas e elas me parecem já serem mais do que suficientes, né? Para poder aumentar ainda mais, ou fortalecer, renovar a habitual confiança rubro-negra em jogos de Conmebol Libertadores. Logo mais o Flamengo pega o Central Córdoba às 9h30 da noite aqui no Maracanã. Apenas atualizando, as informações já são de domínio público, estão no site espn.com.br. Pedro, relacionado, fica no banco. Quanto tempo ele vai jogar?
jogar hoje contra o Central Córdoba, não sabemos. Vai depender de alguma coisa previamente conversada pelo Felipe Luiz, os demais integrantes da comissão técnica também, o próprio jogador, enfim, para poder entender a capacidade de resistência física do atleta, mas ele fica no banco e se o Flamengo estiver bem, vencendo o jogo, pavimentando uma segunda vitória nessa fase de grupos, aí automaticamente o Pedro vai ser utilizado. E a outra boa notícia, a renovação de contrato do Gerson até 2030, principal nome hoje em relação à construção de jogo do time do Flamengo, titular inclusive da seleção brasileira. Desenhando aqui uma provável escalação com as voltas do Bruno Henrique e também do Gonzalo Plata e partindo do princípio que o Alexandro, o Pulgar e o De La Cruz ficariam preservados do jogo dessa noite pela minutagem recente, pelas características biológicas desses jogadores, a tendência é que o Flamengo jogue com Rossi no gol, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, voltando à condição titular, o meio-campo com Everton Araújo sendo o único volante de contenção, Gerson recuado para a função de segundo homem e o Arrascaeta, e na frente o Luiz Araújo com o Bruno Henrique e também o Gonzalo Plata. Essa deve ser a escalação para o jogo das 9h30, com promessa mais uma vez de um Maracanã lotado, até porque tem sido sempre assim nos jogos do Flamengo e não é de hoje, né, meus amigos? Não é de hoje. Isso é de sempre. Vamos para os números. Cara, essa tela é um absurdo, é um esculacho, que é o número do Pedro por temporada no Flamengo. Dá pra mostrar essa tela nesse horário? Olha só, Marimar, em 2020, 54 jogos, 23 gols. Assistência não tô nem não. 2021, 46 jogos e 18 gols. Só que 7 assistências eu vou ler porque é muito também. 22, 59 jogos e 29 gols. 2023, 61 jogos e 35 gols. Não atua então desde 1º de setembro, né, quando ele se lesiona. Então 2024 com 43 jogos e 30 gols. E aí se tanto machuca. que o Yuri Alberto vai passar na artilharia Não, faltando último. 1 ou 2 jogos, não foi? O cara sem jogar o segundo semestre inteiro, estava na briga da artilharia. Ou seja, esses números foram congelados com uma lesão gravíssima. Jogador de Copa do Mundo, né? Jogador grande, que a gente viu amadurecer e olha que já sofreu contusões, que até mesmo na época do Fluminense, né? Iguais, né? Assim, na seleção, né? Na chegada da seleção ele se machuca. Exato. Mas é o melhor centroavante do futebol brasileiro, né, gente? Aquele cara da área, aquele cara que decide os jogos, assim, às vezes de forma unilateral, né? Aquela bola que fica dali, daqui, opa, ele vai lá e dá um encaminhamento preciso. E o Flamengo sentiu muito a falta dele, porque obviamente a seleção brasileira sente a falta dele até hoje. Acho que a seleção sente mais que o Flamengo. Porque o Flamengo continua produzindo. O Flamengo continua ganhando. Então, tem uma mudança, né? Assim, só pegando o gancho. A seleção sente mais do que o Flamengo, mas, por exemplo, o Flamengo do Tite sentiu de uma forma que não teve como reverter. Foi devastador. A gente ainda não viu o Flamengo do Felipe Luiz, não é isso? Com o Pedro? Não vimos. Não vimos. E tem a tendência a ser, assim, assustador. Sabe o que é muito doido, já? Porque assim, que tem alguns treinadores que quando ele tá ganhando, é até ruim quando ele ganha jogador novo. Porque você fala, ixi, o cara vai ter que mexer no esquema. Não mexe. Foi ali que ele se perdeu. Tá funcionando. Eu nunca vi receber jogador bom e virar problema, porque tentou encaixar e desencaixou foi todo mundo. Com o Felipe Luiz eu não tenho esse medo. Não precisa ter. Não tem esse medo? Eu não tenho. Tá bom. Eu não tenho. Não, também não. Até resgatei o trecho que a gente conversou sobre isso. Hoje é quarta, já tô perdido no tempo. Quarta, né? Na segunda-feira a gente falou no pós, né, do Vitória. Assim, a diferença, o bom é que não vai precisar realmente mudar. Não tem por que mudar o esquema, porque o time do Flamengo já estava jogando dessa forma com dupla de ataque. Não tinha essa questão do 4-2-3-1 ou qualquer outra variação. Tem sim a forma que o Felipe Luiz vai botando a forma do time jogar ali, né? Em determinado momento ataca mais por fora, enfim, em determinado momento mais por dentro, mas está atuando com dupla de ataque. Não está com uma referência, como por exemplo tinha discussão na época de ser a referência o Pedro ou o Gabigol. E aí foi onde o Gabigol teve problemas, no momento que o Gabriel tinha que jogar de costas. E aí, parceiro, de costas, o Pedro vai deitar na maioria dos centroavantes do futebol brasileiro, porque o Pedro é uma exceção. A gente parou de produzir jogadores como o Pedro, camisa 9 mesmo, centroavante. Da mesma forma que a gente parou de produzir, por exemplo, camisa 10. Um moleque que é um pouco mais lento, que é criativo. Não tem mais isso também, é ponta. Tu não tem mais segundo atacante, é ponta. É aquela história que a gente falou. Esse habilidoso que antes vestia 10, jogam pra ponta. Exatamente, vai pra ponta. Não é mais aquele 10, o meia. Enfim, da mesma forma que o Pedro. Então, para arrematar, eu acho que não vai precisar mudar a forma de jogar. A única diferença vai ser, por exemplo, no perde-pressiona. Ou na forma que o Flamengo, com o Juninho, pressiona a defesa adversária.
Acho que é o único ajuste. Acho que é só esse ajuste, pelo menos, que eu enxergo, da diferença de pressão na defesa do adversário. Mas com a bola no pé, aí esquece. Então não vai mudar o jeito de jogar, Rafa, mas esse ataque titular jogaria quem ao lado do Pedro? O Flamengo titular existe, meus amigos. Eu não sei se vai ser esse que o Felipe Luiz vai praticar, porque claro que ele depende de algumas circunstâncias. Às vezes o jogador que teoricamente no desenho inicial começa a performar melhor do que os outros, pede para a passagem, vai ter que jogar. Talvez haja uma dúvida na lateral esquerda, mas eu acho que já há algum tempo se consagrou que o Alexandro seria o maior nome para poder fazer o balanço defensivo com 3 homens, porque o Wesley sobe muito, o Alexandro consegue atacar, mas também tem uma capacidade maior de recomposição. O Flamengo ideal, com todo mundo bem fisicamente, bem tecnicamente, é aquele de Rossi, Wesley, os 2 Léo, Alexandro, o Pulgar, o De La Cruz, o Gerson, o Rascaeta, o Bruno Henrique e o Pedro. Isso. Esse é o time titular do Flamengo. Qualquer outro jogador que entre nessa formação é por uma circunstância e porque, repito, possa estar atravessando uma fase tecnicamente melhor do que outro titular que vinha sendo teoricamente o planejado. Só isso muda o Flamengo ideal. E o Felipe Luiz vai fazer essa escalação, vai exercer esse time também porque ele crê muito no que a gente chama de memória de jogo, né? E os grandes momentos do Flamengo em campo de 19 para cá tiveram muito desses jogadores que ainda são remanescentes daquele time que ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Então eu não vejo muita dificuldade para essa escalação ideal, não. Agora, uma temporada tão longa como essa, com Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Mundial de Clubes, ela pode impor algumas realidades para a rotina de trabalho do Felipe Luiz e ele vai ter que tomar essas decisões. Felipe Luiz que não perdeu ainda com o time titular do Flamengo esse ano, em 16 jogos, e a única derrota dele com o time principal foi no Clássico para o Fluminense em 17 de outubro do ano passado. Na parte da provável escalação do Mengão, vamos ver quem vai ir a campo, provavelmente em matéria do GE. Quem vai a campo, quem vai apitar e onde assistir. Central Córdoba, Flamengo e Central Córdoba, onde assistir ao vivo, horário e escalação. Flamengo e Central Córdoba da Argentina se enfrentam hoje à noite às 21h30, horário de Brasília, para a segunda rodada da Libertadores no Maracanã. As equipes estão no grupo C. A TV Globo transmite após a novela e o GE acompanha todos os lances em tempo real. Ou seja, TV aberta, o Flamengo vai estar jogando para quem quiser assistir. O Flamengo iniciou a Libertadores com vitória em cima do Deportivo Táchira, feito que não acontecia desde a primeira rodada do torneio 2022 contra o Vélez. É isso aí. Além disso, o time voltou a vencer como visitante na competição após 9 partidas. Vamos partir para a escalação. O Central Córdoba empatou com a LDU, isso foi muito importante para o Flamengo, é líder isolado no grupo e pode se manter assim também para a disputa da classificação geral da Libertadores, que isso é muito importante. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandre, De La Cruz, Eric Pulgar, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique. Não tem muita coisa diferente aqui, né? Porém, muito provavelmente o Flamengo deve fazer algumas alterações aqui, ó, poupando Pulgar, Alexandro e também De La Cruz, que vem com minutagens altas no Flamengo. Então o provável time do Flamengo deve entrar Everton Araújo no lugar de Pulgar, Ayrton Lucas no lugar de Alexandro e Luiz Araújo no lugar de De La Cruz. Com isso, Luiz Araújo entrando no lugar de De La Cruz, provavelmente Gerson vem fazer o segundo homem de meio de campo, deixando Luiz Araújo na ponta direita. Vamos falar de arbitragem agora? Arbitragem do Flamengo. Vamos falar de arbitragem agora? A arbitragem do jogo vai ficar a cargo de Cristian Garay, do Chile, primeiro assistente Alejandro Molina, também do Chile, Cláudio Urrutia, do Chile também, o VAR, Rodrigo Carvajal, todos os árbitros aí chilenos. E é isso aí, o Flamengo tem chance de abrir 6 pontos na liderança do grupo e esse foi o vídeo que eu preparei para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, sou FB do Flamengo, FB do Fla, trago informações direto do Mengão, mais querido, mais amado do Brasil e do mundo, rumo a mais 3 pontos mais tarde no Maracanã. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, taca o dedo no like, compartilha com teu amigo flamenguista. Tamo junto, forte abraço.